Minhas irmãs, bom dia, graça e paz, amém? Bem, nós vamos dar continuidade às nossas exposições no livro de Jó. Hoje nós iremos refletir sobre Jó capítulo 2, versículos de 7 a 13. Nós hoje vamos concluir esse segundo capítulo do livro de Jó e concluir também a primeira grande seção desse livro, né, como nós temos apontado nas semanas anteriores, a primeira grande seção do livro de Jó, que é o seu prólogo, né, a sua introdução. Então, Jó, capítulo 2, versículos de 7 a 13. Né, enquanto as irmãs vão encontrando aí o texto, nós sempre lembramos que as lições, né, as aulas da escola dominical, elas são um espaço de interação. Então, as irmãs que quiserem falar, só levantar a mão. Né? Às vezes eu me empolgo, falo rápido demais, passo de um ponto para o outro. Né? Às vezes o que eu economizo no sermão, eu termino descontando em vocês na lição. Né? Eu economizo aqui no púlpito, mas aqui embaixo às vezes eu me estendo demais, mas é só levantar a mão, né? Dar um sinal aí que a gente interrompe. É bom que as irmãs também participem das lições. Irmãs, outra coisa, a pedido de algumas irmãs, as lições elas estão sendo gravadas em áudio. Eu comecei a gravar a partir da anterior, porque algumas irmãs ajudam no departamento infantil, né? Às vezes precisam se ausentar por alguma razão, então a gente está gravando essas lições e a gente vai dar um jeito depois de disponibilizar esses áudios, né? Provavelmente no canal de YouTube da igreja, né? Não tem como mandar isso pelo WhatsApp, porque ficam áudios muito grandes, então a gente está vendo a melhor forma de disponibilizar esses áudios para as irmãs que eventualmente não possam acompanhar, né, todos os domingos as nossas lições. Então, como nós temos dito, né, nós vamos encerrar hoje a primeira grande sessão do livro de Jó, que é o seu prólogo. Né? O prólogo é a introdução, são os capítulos 1 e 2 do livro de Jó. E esse prólogo, como nós temos enfatizado ao longo das últimas semanas, esse prólogo ele funciona como um trailer. Né? O trailer de um filme. O trailer nada mais é do que uma amostra grátis, né? Um aperitivo de um filme que vai ser lançado, que está sendo lançado. E no trailer nós temos os principais personagens, nós temos um resumo do enredo, né, do contexto daquela história. Então, o trailer ele serve para nos passar algumas informações prévias e, obviamente, um objetivo comercial, né, de atrair a atenção das pessoas para que você queira assistir o filme. Então, o trailer cumpre também esse propósito. Os capítulos 1 e 2 de Jó, eles são, de certa forma, um trailer. Né? A gente tem no prólogo, nos capítulos 1 e 2, a apresentação dos principais personagens, né? E nós temos também uma apresentação do contexto, né? Qual é a situação que vai dar origem a todo o livro de Jó. Então nós temos visto isso ao longo das últimas semanas. Vimos que esse prólogo, ele se apresenta aí em 5 cenas, e essas cenas, elas se alternam quanto ao seu local, né, de desenvolvimento entre o céu e a terra. Então percebam, irmãs, que o livro de Jó não apenas é um livro inspirado pelo Espírito Santo, faz parte da Bíblia, mas o livro de Jó é uma composição literária. Né? Você vê que existe um propósito, existe beleza, existe simetria, organização. Isso se apresenta no prólogo, por exemplo. São 5 cenas, e essas cenas se alternam entre a terra e o céu. Então nós temos a primeira cena na terra, a primeira cena no céu, a segunda cena na terra, a segunda cena no céu e uma terceira cena que acontece, também aqui na terra. De forma bastante resumida, na primeira cena da terra, nós somos apresentados ao personagem principal, digamos assim, do livro, que é o próprio Jó. Nós vimos que Jó era um homem rico, um homem muito próspero, que vivia no Oriente Antigo. Lá nos dias dos patriarcas, provavelmente no tempo de Abraão ou pouco tempo depois, esse homem tinha muita riqueza, ele era reconhecido por todos no Oriente, era o homem mais rico dos seus dias. Mas esse homem não só era um homem rico, mas ele era um homem santo. Né? O próprio Deus vai dizer que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele tinha caráter, ele era um homem dotado, né, de integridade, de retidão. E mais do que isso, Jó era um homem santo. Né? Nós vimos que a religiosidade, a religião, a piedade de Jó se manifestava nos sacrifícios que ele oferecia pelos pecados que os seus filhos talvez tivessem cometido dentro do seu coração. Então veja, a religião de Jó não era simplesmente uma formalidade externa, mas a religião de Jó era algo do coração, era algo sincero, ele era dotado de uma piedade verdadeira. Depois de sermos apresentados a Jó, nós vamos para a primeira cena no céu. E no céu nós somos apresentados a outros 2 personagens, digamos assim. Um deles é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, Yahvé, e o outro personagem é o seu antagonista, que é o diabo,
Satanás. Então nós somos apresentados aqui a esses outros dois personagens. E esses dois personagens entabulam ali nessa primeira cena do céu um diálogo. E é interessante que Deus é quem coloca Jó na mesa, né? Viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, não há ninguém na terra semelhante a ele. E aí o que é que Satanás diz por sua vez? Porventura, debalde, Jó, teme a Deus, né? Debalde significa no hebraico, mas também, né? Mas também, Deus, como assim? Como Jó não ia te temer? Como Jó não ia te adorar? Você cercou a ele, você deu a ele tudo o que ele sempre quis, seus rebanhos produzem, seus filhos são saudáveis, ele tem um casamento feliz. Como assim? Como assim ele não ia temer o teu nome? Faz o seguinte, tira tudo quanto ele tem e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua cara. Então nós voltamos agora mais uma vez à terra. E na cena da terra seguinte, Jó capítulo 1, versículos 13 e 22, nós vemos como o diabo, recebendo permissão de Deus, ele destrói a vida de Jó. E nós vemos como, ponto a ponto, Satanás ele vai atacando Jó em tudo aquilo que ele possuía. Primeiro, os seus rebanhos. Segundo, os seus servos. E em terceiro e último lugar, os seus próprios filhos. Então, de uma hora para outra, em um mesmo dia, né, e esse é um detalhe, um requinte de crueldade de Satanás, essas coisas todas acontecem no mesmo dia. Jó, que era o homem mais rico do Oriente, se torna o homem mais miserável do Oriente. Jó, que era dotado de uma família perfeita, digamos assim, porque o número 10 remete à perfeição, e ele tinha 10 filhos. Um homem que tinha 10 filhos, uma família perfeita, agora não tem filho nenhum. Então veja, ele perde tudo que ele possuía, ele perde os seus servos, os seus empregados também são mortos, e por fim, os seus filhos também perdem a sua vida. E quando nós achamos que Jó não iria resistir, né, quando Jó rasga a sua roupa, se deita no pó e na cinza e abre a sua boca, a gente imaginaria que Jó fosse fazer o quê? Amaldiçoar a Deus. Não era esse o desafio? O diabo disse, olha, toca em tudo quanto ele tem e ele blasfemará contra ti na tua face. Jó, ele rasga a sua veste, se dobra os seus joelhos no chão, abre a boca, mas quando a gente imagina que ele vai blasfemar, o que é que ele faz? Ele adora a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás, irmãs, ele foi derrotado. Satanás perdeu. O argumento de Satanás aqui foi provado falso. Jó provou que o homem é capaz de amar e servir a Deus, independentemente daquilo que Deus dá. A tese de Satanás era, tira o que Jó tem e Jó blasfemará contra Deus. Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha, mas ele adorou a Deus. Quando a gente acha que a história ia encerrar por aí, nós temos a segunda cena no céu. E aí Satanás ele volta a se meter entre os filhos de Deus e aparece na presença do Senhor. E a cena é muito parecida com a primeira, né? Deus mais uma vez pergunta, Satanás, de onde vens? E o que é que ele responde? De rodear a terra e passear por ela. E aí Deus diz mais uma vez o quê? Viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E apesar de você, diabo, ter me incitado contra ele, ele conserva a sua integridade. E aí Satanás admite e se dá por vencido, não é isso? Não. O que é que o diabo faz? Mas também, né? Mas também o Senhor tirou tudo o que ele tinha, mas ainda não atacou a ele pessoalmente. Satanás, inclusive, utiliza um provérbio da época. Satanás diz o seguinte, olha, pele por pele, e tudo que um homem tem, ele dará pela sua própria vida. Esse ditado, não se sabe ao certo o seu significado, os estudiosos divergem, mas provavelmente era como se o diabo dissesse assim, olha Deus, Jó está disposto a dar a pele dos seus rebanhos, a pele dos seus servos e a pele dos seus filhos. Agora a pele dele mesmo, ele não vai dar. Toca na vida dele, toca na saúde dele, e aí sim, o Senhor vai ver como ele blasfema na sua face. Percebe, irmãos, que o diabo ele é cínico. O diabo ele não se deu por vencido. A sua primeira tese era, tira o que ele tem, e ele blasfema. Deus permitiu que se tirasse o que ele tinha, Jó não blasfemou. Agora o diabo já mudou, né? Não era o que ele tinha, mas toca nele. E Deus, irmãos, na sua sabedoria, na sua providência, ele concede autorização, mais uma vez, a Satanás. E aí nós chegamos, né, na lição de hoje, que é a última cena do prólogo, que é a cena que se passa aqui na terra. Veja aí o que diz o versículo 7, como ele inicia dizendo o seguinte, então saiu Satanás da presença do Senhor. Perceba, irmãs, que o versículo 7 começa da mesma forma
como o versículo 12 do capítulo 1 encerra. Veja aí, capítulo 1, versículo 12, a última frase é: e Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui no versículo 7, mais uma vez: então saiu Satanás da presença do Senhor. Nós vimos na lição anterior que o texto hebraico aqui sugere pressa. Sugere alguém que estava muito disposto a fazer alguma coisa e quando recebe a autorização ele vai. Satanás ali estava salivando para mexer na vida de Jó. Ele só estava esperando uma autorização de Deus. Sabe por quê, irmãs? Porque ele precisa. Satanás ele precisa da permissão de Deus para tocar na vida de qualquer pessoa. Às vezes a gente acha que Satanás é um ser autônomo, que ele faz o que quer, que ele age da forma como ele bem entende. Não. Você percebe que mesmo na hora dele agir, ele só age com a permissão de Deus, com a autorização de Deus, até onde Deus permite. Veja aí no versículo 6, quando Deus concede a Satanás a autorização, o que é que Deus diz? Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Como diria Martinho Lutero, até o diabo, ele é o diabo de Deus. Ele só pode agir até onde Deus permite, quando Deus permite, nos limites impostos pelo próprio Deus. Mas isso, irmãs, não muda o fato de que o diabo ele é maligno. Mesmo agindo até onde Deus permite, o diabo ele vai até o extremo. O diabo ele não brinca em serviço. E nós vemos, seguindo aí o versículo 12, aliás, o versículo 7, que Satanás feriu a Jó de tumores malignos. Essa é a expressão que nós temos na edição Almeida, revista e atualizada. Então, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A expressão aqui em hebraico sugere que o corpo inteiro de Jó foi tomado por quê? Tumores malignos. Percebam, irmãs, aqui um detalhe, mais uma vez a gente enfatiza isso, o livro de Jó é uma composição literária. Veja, até mesmo incrédulos admiram o livro de Jó pela sua beleza, porque, veja, o livro de Jó tem detalhes como esse aqui. Veja no capítulo 1, versículo de 10, a frase de Satanás: acaso não o cercaste com sebe? Sebe é uma cerca de proteção. A tese de Satanás era: olha Deus, você cuidou da vida de Jó, você protegeu Jó com uma cerca e nada de mal atinge a vida desse homem. Aí veja o que o diabo diz: acaso não cercaste com sebe a ele, o que mais? A sua casa e a tudo quanto tem. E percebam que o diabo faz é justamente atacar a vida de Jó em cada um desses aspectos. Primeiro Jó vai atacar o quê? Tudo quanto ele tinha, seus servos, seu patrimônio, seus bens. Mas em segundo lugar, o que é que o diabo ataca? A sua casa. Jó tira dele o quê? Os seus filhos. E em terceiro e último lugar, o que é que Jó vai atacar? Ele mesmo. É como se o diabo estivesse virando a vida de Jó de cabeça para baixo. Ele argumenta contra Deus que Deus cuidava dele, que Deus cuidava da sua casa e que Deus cuidava do seu patrimônio. E o que é que o diabo faz? Ataca o seu patrimônio, ataca a sua casa e agora o diabo vai atacar quem? A ele mesmo. Qual teria sido, irmãos, a doença de Jó? Muitos estudiosos, médicos inclusive, médicos incrédulos, eles se debatem sobre essa situação de Jó e até hoje nós não sabemos que doença teria sido. Algumas pessoas acreditam que tenha sido a lepra, algumas pessoas sugerem algum problema autoimune, como por exemplo o pênfigo, o pênfigo foliáceo, que é uma doença autoimune. Já alguns estudiosos acreditam que foi um caso de hiperimunoglobulinemia E, que é uma doença imunodeficiente. Em último caso, algumas pessoas acreditam que pode ter sido infecção bacteriana, furunculose Staphylococcus, causada por Staphylococcus aureus. Mas o fato, irmãos, é que nós não sabemos. A gente não sabe sequer se foi apenas uma doença que acometeu Jó. Algumas dessas doenças são doenças oportunistas. Você contrai uma infecção e em cima dessa infecção você contrai outra. Então veja, a gente não sabe, a gente não tem condições de afirmar qual foi a doença de Jó. Por quê? Porque o relato bíblico nos passa a impressão do espectador. Você olhava Jó e a única coisa que você via era um homem coberto de tumores malignos. Então a gente não tem a perspectiva médica, obviamente, a Bíblia, ela não é um manual de medicina, de patologia clínica, não é, mas nós podemos ter alguma noção da situação de Jó quando nós olhamos os sintomas dessa doença. Veja, enquanto eu li o livro de Jó, eu marquei num caderno todos os sintomas que Jó menciona acerca da sua própria enfermidade. E distribuí isso aí numa relação de 12 sintomas. Veja, para você ter uma ideia de como Jó ficou,
veja todos os sintomas que Jó apresentava. Por exemplo, tumores, a gente viu no capítulo 2, versículo 7. Prurido, né? O que é prurido? Coceira, né? Tanto é que Jó vai tomar um caco de barro para poder coçar as suas feridas. Dor, no capítulo 30, versículo 17, ele menciona que não consegue dormir por causa da dor que ele sentia, dor física. Desfiguração, né? Os amigos de Jó, como nós vamos ver, quando eles chegam em Uz, eles não reconhecem Jó. Jó se tornou irreconhecível, ele estava desfigurado, fisicamente falando. Escurecimento da pele, febre, né? Ele vai dizer que enegrecida se me cai a pele e os meus ossos ardem por conta da minha febre. Então veja, essa relação de sintomas nos dá, né, uma noção de como Jó foi acometido por aquela enfermidade, febre, perda de apetite, consequentemente emagrecimento, miíase. O que é miíase? Bicheira. Sabe aquela ferida que fica cheia de vermes, né? Na medicina veterinária a gente costuma chamar isso vulgarmente de bicheira. Né? Um animal com a ferida, solto no pasto, as moscas põem ali os ovos eclodem, surgem aquelas larvas. Então Jó, ele tinha algumas de suas feridas contaminadas por miíase, né? Bicheira. Úlceras com pus, dispneia. O que é dispneia? Respiração difícil, né? Ele não conseguia respirar direito, o ar tinha dificuldade de sair dos seus pulmões. E por fim, halitose. O que é halitose? Mau hálito, né? Jó vai dizer que a sua esposa se afastava dele por causa do seu mau hálito. As pessoas fugiam dele por causa do seu mau cheiro, né? Isso aqui está registrado no capítulo 19, versículo 17. Um comentarista disse, irmãs, que Jó se tornou o quê? A personificação da miséria. Para mim essa expressão resume tudo, né? A personificação da miséria. Porque, irmãs, a miséria é algo que é impessoal, né? A miséria é um conceito abstrato. Você não vê a miséria passando por aí, né? Você, a miséria passou ali. Não. A miséria é um contexto, é um conceito abstrato. Mas Jó, pela situação, né, em que ele passou, ele se tornou como que a personificação, né? É como se a miséria se transformasse numa pessoa. E quem seria essa pessoa? O próprio Jó, né? Diante de toda a situação que ele teve que enfrentar. Irmãs, a situação de Jó, desprovido do seu patrimônio, desprovido dos seus servos, com a perda dos seus filhos, com o seu próprio corpo totalmente desfigurado pela enfermidade, nos aponta, né, para um outro homem, que também era um homem justo, um homem íntegro, um homem que também se desviava do mal e que também se tornou, né, irreconhecível diante, né, das situações de sofrimento que ele teve que enfrentar, né? Jó, sentado, coberto de feridas, pobre, miserável, se tornou, mesmo sem saber, né, um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, por exemplo, né, do texto de Isaías, capítulo 52, verso 14 e 53, verso 3. Veja, Isaías diz o seguinte: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, né? As pessoas, elas não queriam olhar para Jó. Ninguém queria olhar para aquele homem, né? E Jesus, na sua paixão, se tornou alguém que as pessoas não conseguiam olhar. Era um espetáculo terrível, aquele homem desfigurado, preso, né, naquela cruz. As pessoas simplesmente não queriam olhar para ele. O Salmo 22, né, Davi também antecipa o sofrimento do Messias. Ele diz assim: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando dentro de mim. Então, irmãs, Jó enfrenta, né, naquele sofrimento no seu corpo e também na sua alma, mas sem saber, né, ele apontava para alguém que viria, né, muitos e muitos séculos depois dele assumir a condição, né, de servo sofredor. Então, nós vimos a doença de Jó,
Mas a doença de Jó, minhas irmãs, não apenas fez com que ele sofresse fisicamente, né, e mentalmente, como se fosse pouca coisa, mas a situação de Jó levou ele a uma condição de exclusão. Veja aí o que diz o versículo 8. Jó capítulo 2, versículo 8 diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Por que Jó se sentou na cinza? Não parece um negócio meio esquisito? Não é porque ele se sentou no monte de cinzas. Os comentaristas acreditam que isso aqui seja uma referência ao depósito de lixo da cidade. Veja, na antiguidade, as cidades maiores concentravam todo o seu lixo, né, fora da cidade, e esse lixo ele era o quê? Queimado, né? Não havia aterro sanitário, né? Não havia nenhuma espécie de tratamento dos resíduos sólidos da cidade. Não tinha isso. O lixo ele era levado para fora da cidade e era queimado, né? Para as irmãs terem uma ideia, o lixão era um lugar tão desprezado que a palavra grega, né, que foi traduzida para nós como inferno, é Geena, né? Geena é a forma grega de uma expressão hebraica que significa Vale de Inom. Veja, o Vale de Inom era um lugar em Jerusalém em que todo o lixo da cidade era jogado. E esse lixo ele era queimado. E é interessante que o fogo ali nunca se apagava, porque sempre tinha lixo na cidade. Então veja, quando Jesus menciona, né, um fogo que arde e não se apaga, Jesus está fazendo referência ao Vale de Inom, que era um lugar em Jerusalém onde o lixo era queimado. Essa expressão Vale de Inom foi trazida do grego para Geena, que foi traduzida para nós em português como inferno. A ideia do inferno como lugar que queima sem parar vem desse conceito do depósito de lixo. Né? O Vale de Inom era onde as crianças eram oferecidas a Moloque. Era um lugar sombrio, era um lugar de idolatria, de paganismo. Então, Jó, quando ele diz aqui que está sentado na cinza, isso significa, irmãs, que Jó ele passou a viver aonde? No depósito de lixo da cidade. A doença de Jó era uma fonte de contaminação. Todos nós sabemos que, na antiguidade, o leproso, ele era expulso da sua casa. Ele era expulso da cidade. Né? No Brasil, até o começo do século XX, ainda existiam os leprosários. Né? Eram casas em que os leprosos eram enviados para viver ali isoladamente. Né? Com o avanço da medicina, o desenvolvimento de antibióticos, a lepra hoje é uma doença perfeitamente controlável e curável. Mas na antiguidade não tinha essa. O leproso ele tinha que ser isolado. Né? Jesus frequentemente encontrava-se com leprosos aonde? Nos caminhos, nas estradas. Jesus não encontrava com leprosos dentro da cidade. Por quê? Porque os leprosos tinham que viver fora. Imagina Jó coberto de feridas, com bicheira, mau hálito, dor, a sua pele ficando escura. Quando as pessoas viram a situação de Jó, disseram: Jó, não é por nada não, mas aqui não dá para você mais. As pessoas tinham medo de contrair aquela doença. E, irmãs, eu acredito também até que o próprio Jó, por conta própria, eu acho que ele resolveu sair. Ele não queria ser visto naquela situação. O maior homem do Oriente, o homem mais rico do Oriente, o homem que era respeitado na sua cidade, um homem que era chamado para resolver as contendas, para resolver questão de herança, um homem que era buscado para que os seus conselhos fossem dados. Agora aquele homem se tornou um miserável, e não só um miserável economicamente, mas um miserável fisicamente. Eu acho que Jó, por conta própria, fez a trouxa dele e saiu. Né? Por isso que o texto vai dizer que ele estava sentado na cinza, ele passou a morar no lixão daquela cidade. E por fim o versículo 8 diz que ele tomou um caco para com ele raspar-se. Né? O único consolo, o único alívio que Jó tinha era aquele pedaço de cerâmica que ele utilizava para coçar suas feridas, para espremer os seus abscessos. Foi a isso, irmãs, a que ficou reduzido, né? Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que não cometeu nenhum pecado específico para que pudesse passar por tudo isso e agora estava nessa situação, né? Exilado na sua própria cidade, impossibilitado de morar na sua própria casa, isolado do convívio, né, dos seus familiares, dos seus conhecidos, mas foi expulso para fora da cidade. A condição de Jó, irmãs, também tipifica, mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os evangelhos nos dizem que Jesus, quando ele foi crucificado, ele foi levado para fora da cidade. Jesus ele foi ser viciado no pretório de Pilatos, ele foi ali açoitado. Depois de açoitado, ele foi levado para um lugar chamado Gólgota, né? Ou, no latim, Calvário. Então perceba que assim como Jó
foi em seu sofrimento levado para fora da cidade, Jesus Cristo também foi levado para fora da cidade no seu sofrimento. É interessante que o autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, vai dizer assim: saiamos também para fora, né, seguindo a Cristo no seu vitupério, na sua vergonha. É interessante que o autor aos Hebreus pega esse fato real da história, veja, Jesus sendo levado para fora da cidade para ser crucificado. O autor aos Hebreus olha isso e diz: olha, é isso que nós devemos fazer. Se Jesus foi levado para fora da cidade para sofrer, nós devemos acompanhá-lo. A ideia, irmãs, do autor aos Hebreus é de que o cristão ele deve estar disposto a identificar-se com Cristo no seu sofrimento. Se Jesus foi levado para fora da cidade para ser hostilizado, para ser humilhado, para ser crucificado, nós, enquanto cristãos, devemos estar dispostos a segui-lo. Saiamos, pois, a ele fora da cidade, né, carregando o seu vitupério, carregando a sua vergonha. É interessante, irmãos, que esse é um convite nem um pouco agradável, né? A gente preferia ser chamado para seguir a Jesus entrando no céu, né? Depois que ele entrega a sua alma. Ou então para sermos acompanhantes de Jesus no seu retorno, quando ele vier à terra em poder e glória, julgar o universo, redimir a igreja. Não, mas nós somos chamados também para seguir a Cristo no seu sofrimento, né? Seguir as suas pisadas, como o apóstolo Pedro nos ensina. Tem uma história sobre isso, eu acho que eu já devo ter contado aqui algumas vezes, mas é aquele tipo de história, irmãs, que a gente não sabe se aconteceu de verdade, mas se realmente tiver acontecido, foi massa. O apóstolo Pedro, durante as perseguições de Nero, foi aconselhado pelos membros da igreja de Roma a sair da cidade. Olha, Pedro, o negócio está ficando complicado, esse Nero aí não tem juízo, Nero é doido, a cidade pegou fogo, a conversa que está rondando aí é que vai sobrar para nós. E como o senhor é o apóstolo, como o senhor é a pedra angular da igreja, como você está aqui hoje, presidindo a igreja em Roma, é mais seguro para o senhor sair da cidade. E aí Pedro, ele é convencido de fato a sair de Roma. E aí Pedro faz a sua mala, coloca nas costas e está caminhando pela Via Ápia, que era a avenida que dava saída à cidade de Roma. E quando Pedro está caminhando, ele vê no caminho, andando no sentido contrário, alguém carregando uma cruz. E obviamente Pedro, a primeira coisa que Pedro pensou foi o quê? Alguém carregando uma cruz no meio do caminho. Pedro disse: Jesus? Como assim? Né? E ele segue andando e aquela pessoa vem se aproximando dele no sentido contrário. Quando ele vê que é Jesus, ele faz uma pergunta, né? Essa pergunta ficou eternizada em um romance que foi escrito por um polonês. E Pedro, ele vê a Cristo e diz: Quo vadis, Domini? Ou seja, aonde vais, Senhor? Né? E aquele homem que estava ali carregando uma cruz, com uma coroa de espinhos, ele diz o seguinte: eu estou indo a Roma ser crucificado de novo. E aí Pedro se dá conta, né, de que o que ele estava fazendo, na verdade, era uma fuga. Jesus estava vindo para ser crucificado em Roma de novo, porque ele, Pedro, estava fugindo. Repito, a gente não sabe se essa história realmente aconteceu. Né? O primeiro relato desse episódio é do século II. É uma história muito antiga. Né? O mesmo escritor que escreveu esse relato foi o escritor que disse que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu repito, eu não sei se essa história aconteceu de fato, mas se aconteceu, foi algo muito bonito. Né? Pedro, saindo da cidade para não ser crucificado, encontra com Cristo, voltando para Roma para ser crucificado de novo. E aí Pedro se dá conta de que não, realmente eu não posso sair, eu tenho que voltar. Se Jesus saiu fora da cidade para ser crucificado, eu tenho que estar disposto a voltar para Roma e, se for necessário, ser crucificado. E a gente sabe, né, que foi exatamente o que aconteceu. Nós somos chamados, irmãs, para seguirmos a Cristo fora da cidade e, se necessário for, sofrermos por Ele e por sua causa. Mas, irmãs, Jó, ali, naquele lixão, sentado no monte de cinzas, com o corpo coberto de chagas, fedendo, enfermo, sem dormir, sem comer, ele recebe ali 2 visitas. E aí a gente poderia imaginar que finalmente alguma coisa boa acontecendo na vida desse homem, né? Já era a hora, né? O cara perdeu tudo o que tinha, perdeu os seus servos, perdeu os seus filhos, perdeu sua saúde. Finalmente um pouco de consolo, finalmente um pouco de alento na vida desse homem. A primeira visita que Jó recebe é a visita da sua esposa. Perceba, irmãs, que o prólogo, pouco a pouco, nos vai apresentando os personagens, né? Ele apresenta Jó, Deus, Satanás. O quarto personagem que a história nos apresenta aqui é a esposa de Jó. Ela aparece aqui no versículo 9. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Talvez aqui surgiu, né, aquele adágio popular que diz o quê? Antes só do que mal acompanhado. Por quê, irmãs? Olha o conselho que a mulher vai dar àquele homem. A primeira parte da sua palavra diz assim: ainda conservas a tua integridade. Ela chega no lixão, vê o seu esposo naquela situação trágica, mas vê um homem que, apesar de tudo, ele conserva a sua serenidade, ele conserva a sua paz. Ele está sofrendo, sim, ele está sem entender nada, sim, mas ele conserva a sua razão. Ela olha para Jó e percebe que Jó ainda conserva a sua integridade. Ele não está em desespero, ele não está transtornado, ele não está louco, ele não está doido ainda, pelo menos. E ela diz: ainda conservas a tua integridade? Percebe, irmãs, aqui uma ironia com o capítulo 2, versículo 3. Porque quando Deus fala com Satanás, depois de Satanás acabar com a vida de Jó, o que é que Deus diz acerca de Jó? Ele ainda conserva a sua integridade. Confira aí, Jó capítulo 2, verso 3. É a exata mesma expressão. Deus, falando com Satanás, diz: olha, Satanás, ele ainda conserva a sua integridade, apesar de você ter feito tudo isso. E é curioso que a mulher de Jó, mesmo sem saber dessa conversa entre Deus e o diabo, ela usa a mesma expressão, só que numa conotação negativa. Jó, tu ainda conserva a tua integridade? Era a mesma razão pela qual Deus havia louvado Jó, pelo fato dele conservar a sua integridade. Irmãs, essa expressão da esposa de Jó sugere que ela achava simplesmente que Deus não se importava. É como se ele dissesse: olha, Jó, Deus não se importa. Você não precisa se manter íntegro, você não precisa se manter preso a esse Deus, agarrado a esse Deus, porque esse Deus, se é que ele existe, ele não se importa contigo. Olhe para você mesmo, veja a sua situação. Cadê os seus bens, seus servos? Cadê os nossos filhos? Você agora sentado aí nesse monte de cinza, cheio de ferida, coberto de doença. Veja esse Deus, se é que ele existe, ele não se importa. Você não precisa mais conservar a sua integridade. E diante disso, qual era a melhor coisa que Jó poderia fazer? Amaldiçoa a Deus e morre. Aquela mulher chegou à conclusão de que, se Deus não existia, ou se ele existia, mas não se importava com Jó, Jó não precisava ficar preso a esse Deus. E talvez a melhor coisa que Jó pudesse fazer seria, em retribuição a esse suposto Deus, amaldiçoá-lo. Amaldiçoa a Deus e morre. E aqui, mais uma vez, nós temos uma ironia muito fina, muito sutil, porque amaldiçoar a Deus era exatamente aquilo que quem desejava que Jó fizesse? O diabo. Qual era a tese de Satanás, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2? Primeiro, tira tudo quanto ele tem e ele blasfemará na tua face. Capítulo 2, toca nele e ele blasfemará na tua face. E o que é que a mulher de Jó sugere? Amaldiçoar. É o mesmo verbo no hebraico. Os tradutores usaram palavras diferentes, mas no hebraico, blasfemar e amaldiçoar são a mesma palavra. Percebe, irmãs, que em tudo isso, a esposa de Jó se comporta naquele momento como o quê? Porta-voz de Satanás. Assim como no Éden, o diabo se utilizou das palavras da mulher para fazer com que Adão caísse, aqui, o diabo mais uma vez se utiliza das palavras da mulher para fazer com que o homem tropeçasse. Aqui, nesse momento, a esposa de Jó funciona como porta-voz de Satanás, mesmo sem querer, mesmo sem saber, mas com as suas palavras, com as suas sugestões, aquela mulher estava prestando um serviço, mas um serviço a quem? A Satanás. Diz, Jailda. Exatamente. Isso nos lembra, irmãs, que o diabo, ele utiliza de vários instrumentos diferentes para fazer o crente tropeçar. Qual foi o primeiro instrumento que o diabo utilizou na vida de Jó? Foram os sabeus. Lembra quando Jó recebe as notícias do que aconteceu? O primeiro empregado que bate na porta da casa de Jó diz: Jó, pelo amor de Deus, vem cá. O que foi? Olha, os sabeus deram em cima dos jumentos, deram em cima dos bois que estavam lavrando, levaram todos os animais e mataram os teus servos. Só eu escapei para trazer a notícia. O primeiro instrumento que o diabo utiliza são homens, os sabeus, um povo seminômade que vivia de pilhagem, de assalto. Mas esse primeiro servo mal terminou de falar quando chegou o segundo, e o segundo disse o quê? Jó, pelo amor de Deus, empurrou o empregado que estava falando antes, né? Sai do meio que eu tenho que falar um negócio. Jó, fogo do céu caiu sobre as ovelhas e sobre os teus servos. Só eu escapei. Veja, o diabo utiliza os sabeus, um povo seminômade, utiliza fenômenos da natureza, um incêndio provocado talvez por um relâmpago, por um meteoro, não sei,
Enquanto o segundo empregado ainda falava, chegava um terceiro, sai do meio, Jó, o senhor não faz ideia do que aconteceu. O que foi? Né? Os caldeus dividiram-se em 3 bandos, levaram os camelos, mataram os teus servos, só eu escapei para trazer a notícia. Os sabeus, relâmpagos, os caldeus, por fim o quarto empregado afasta os outros 3 e diz: Jó, o senhor não faz ideia, vento se abateu dos 4 cantos da terra, derrubou a casa do teu primogênito com teus 10 filhos dentro, só eu escapei para trazer a notícia. Os sabeus, relâmpagos, os caldeus, os ventos, veja, irmãs, o diabo utiliza vários instrumentos, inclusive quem? A mulher de Satanás. Utilizou o apóstolo São Pedro. Jesus disse: olha, importa-vos que o Filho do Homem seja entregue na mão dos sacerdotes e escribas, seja crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscite. O que é que Pedro diz? Ah não, Senhor, não te faças tal, né? Isso jamais vai acontecer, nós não vamos permitir. E o que é que Jesus Cristo diz? Arreda quem? Satanás. O diabo, minhas irmãs, utiliza até pessoas próximas a nós, como a esposa de Jó, era de Jó. Como Pedro era próximo de Jesus Cristo, o diabo pode sim utilizar pessoas próximas a nós, pessoas que partilham às vezes da nossa própria fé, para nos trazer sugestões, mas que sugestão podia ser pior do que essa? Então perceba que o diabo, ele utiliza pessoas às vezes próximas a nós como instrumentos da sua maldade, a fim de fazer com que nós, cristãos, acabemos por tropeçar. Com essas palavras, irmãs, a mulher de Jó queria fazer com que ele desistisse, né, de servir ao Senhor, de permanecer leal a Deus. Por outro lado, irmãs, e aí a gente precisa fazer esse parêntese, é muito fácil a gente atacar, né, a mulher de Jó pelo seu comportamento, pelas suas palavras. E de fato é muito fácil, porque ela errou em absolutamente tudo. Mas é preciso nós termos um pouco de compreensão com a situação dessa mulher. Porque veja, se Jó ficou miserável, ela também ficou. Essa mulher é casada com Jó há vários e vários anos. Ela, junto com o seu marido, construíram aquele patrimônio. Fizeram daquela família uma família rica, próspera, sadia, reconhecida pelas pessoas, admirada. E de repente, tudo aquilo que acontece com o seu marido, acontece também com quem? Com ela. Repito, se Jó ficou pobre, ela também. Se Jó perdeu os seus 10 filhos, ela perdeu os seus 10 filhos. A gente tem que se colocar um pouco na situação, na dor daquela mulher. Se você acha que é terrível para um pai perder 10 filhos, imagina para a mãe perder os seus 10 filhos. E no final das contas, irmãs, num certo sentido, aquela mulher, ela não apenas perdeu o seu patrimônio, não apenas perdeu os seus filhos, mas num certo sentido ela perdeu o seu próprio marido. Aquele ser humano cheio de feridas, sentado num monte de cinzas, em certo sentido, não era mais o homem com quem aquela mulher se casou. Não era. Claro que, em essência, aquele homem ainda era Jó. Mas qualquer pessoa que tivesse visto Jó antes e o visse depois, dificilmente reconheceria aquele homem. Por isso que eu digo que, no certo sentido, aquela mulher perdeu os bens, perdeu os filhos, mas também, de certa forma, ela perdeu o seu marido. Então, a gente precisa olhar para essa mulher com um olhar um pouco mais misericordioso, compassivo, né, compreensivo. O que não muda o fato, irmãs, de que no final das contas ela falhou. Se Jó estava sendo provado na sua fé, aquela mulher também estava. Lembre-se que a mulher partilha do seu destino com o marido, e o marido partilha do seu destino com a mulher. Serão os dois uma só carne. Não apenas Jó estava sendo provado, sim, ele era o personagem principal do livro, mas a mulher de Jó também. E a mulher de Jó, infelizmente, falhou. Falhou em sua fé, e falhou também no seu papel de esposa. Se tem uma coisa que o marido não precisa, quando ele está passando por um momento de muita dificuldade, é a esposa que chegue e traga mais problemas, traga mais complicações, dê conselhos ruins, empurre você para o caminho errado. Então ela falha nesses dois aspectos. Tanto é que Jó vai corrigir aquela mulher. Veja o que Jó vai responder àquela mulher no versículo 10. Mas ele, Jó, lhe respondeu: falas como qualquer doida. Falas como qualquer doida. É interessante que Jó, ele não repreende a sua esposa com dureza. Né? Para nós, isso aqui parece meio bruto, né? Você chama a mulher de doida, doida, sai daí, né? Mas veja, doida aqui não significa, não é sinônimo de quê? De loucura. Quando Jó chama a sua mulher de doida, não está dizendo que ela é maluca, louca, lunática, não está alegando que ela perdeu a faculdade da razão, a sanidade mental. Mas a palavra doido
na literatura de sabedoria, ela significa tolice. Então, o doido, na literatura de sabedoria, em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o doido não é aquela pessoa que não tem o juízo. O doido é aquela pessoa que é tola. O tolo é o oposto do sábio. O sábio é aquele que segue os caminhos de Deus. O tolo, por sua vez, é aquele que segue os seus próprios caminhos. Resumindo, irmãs, a sugestão da mulher de Jó, o que a mulher de Jó sugeriu a Jó foi que ele parasse de seguir a Deus. Olha, Jó, eu vou apresentar aqui a você um caminho mais fácil, um caminho mais curto. Amaldiçoa a Deus e morre. Afinal de contas, tu espera mais o que dessa vida? Sem patrimônio, sem filhos, doente, morando no lixo. Quanto tempo mais tu vai levar isso adiante? Eu vou apresentar aqui a você o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Amaldiçoa a Deus e põe fim nessa existência. Amaldiçoa a Deus e morre. Ela apresenta a Jó um caminho fácil. O caminho fácil porque era o caminho mais curto. Percebe, irmãs, que, no certo sentido, Jó, mais uma vez, ele tipifica a Jesus Cristo. Várias e várias vezes, ao longo do ministério de Jesus, o caminho mais fácil foi apresentado a ele. Desde o deserto, quando o diabo aparece e diz, olha, se você se ajoelhar aqui 5 segundos, eu vou te dar todos os reinos da terra. Esse não é o caminho mais curto? É o caminho mais curto. Né? Em vários momentos, quando Jesus era aclamado pelas multidões e as multidões queriam entronizar Jesus como o rei, o que é que Jesus fazia? Jesus fugia. Jesus ele não aceitou o clamor das multidões que queriam fazê-lo rei. Né? Jesus ele não aceitou os caminhos mais fáceis. Quando Pedro tentou evitar que Jesus fosse preso e crucificado, Jesus rejeitou. Como Djailda lembrou, quando Jesus já estava na cruz e as pessoas o desafiavam, desce daí, né, e creremos em ti, ele não desceu. Ele não poderia ter descido? Podia. Em 2 segundos, Jesus podia ter resolvido aquela parada. Descia da cruz, mandava vir fogo do céu, todo mundo veria e comprovaria que ele era o Messias. Mas Jesus ele nunca aceitou o caminho mais curto. Jesus não aceitou a glória sem antes carregar o quê? A cruz. As sugestões de Satanás, irmãs, são sempre nesse sentido. Satanás nos oferece a glória, entre aspas, sem a cruz. E o que é que Jesus nos ensina? Que a cruz, ela precede a glória. E nós muitas vezes caímos no engano de Satanás porque a gente quer aceitar o quê? O caminho mais fácil. A gente quer aceitar o caminho mais curto, o caminho mais fácil, né? A gente quer perder peso sem fazer dieta. A gente quer ganhar músculo sem fazer esforço. A gente quer aprender sem ter que estudar. A gente quer ser honrado sem servir. A gente quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Percebem que a natureza humana sempre quer o caminho mais fácil? Já percebeu como muitos produtos e serviços são vendidos baseados na mentira de Satanás? Toma esse comprimido aqui. Aí sei lá, é o tal do Ora Pronobis, né? É o Ora Pronobis, é uma cápsula de gelatina que promete tirar a gordura do seu estômago. Eu tenho aqui uma solução rápida e fácil para você emagrecer, né? Vários produtos são vendidos nesse sentido. Prometem a glória sem a cruz. Nós queremos aprender sem estudar, ganhar dinheiro sem trabalhar. Nós queremos ser premiados sem ter que lutar. Isso contradiz, irmãs, não apenas a lógica, mas contradiz o exemplo e o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, de que não existe glória que não seja antes precedida da cruz. Jó, por fim, responde à sua esposa dizendo, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Perceba aqui que Jó não diz assim, olha mulher, nós temos recebido o mal do diabo. Né? De quem é que Jó diz que recebeu o mal? De Deus. E aqui muitas pessoas criam complicação nesse versículo onde não existe, como se as pessoas dissessem que Deus é o responsável pelo mal. E nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Quando Jó diz que recebeu tanto o bem de Deus quanto o mal, Jó, com essas palavras, reconhece que por trás de todo aquele mal que veio sobre a vida dele, havia alguém governando o universo. Havia alguém soberano sobre todas as coisas. E que, por mais que ele não entendesse, nem soubesse explicar, mas ele sabia que aquilo, em último caso, vinha de quem? De Deus. Perceba que aquele homem mantém a sua fé. A mulher quer que ele largue a mão de Deus e encurte a sua vida para acabar com o sofrimento. E Jó não. Jó prefere ficar no caminho mais difícil, mesmo sem entender o porquê, porque era nesse caminho que ele podia agarrar-se a quem? Agarrar-se a Deus. Ele prefere o caminho difícil e incompreensível, desde que Deus estivesse lá junto dele. Jó nos dá esse exemplo aqui, irmãs, de permanecer com Deus, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando as sugestões vêm de fora para que você amaldiçoe a Deus e morra, mas ele permanece agarrado com o seu Deus, mesmo sem entender.
mesmo sem poder explicar. Afinal de contas, qual foi a única coisa que sobrou para Jó nesse mundo? Foi o próprio Deus. É mais ou menos como Pedro disse, né? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se aqui está ruim, ruim com ele, pior sem ele. Então, eu só tenho a Deus. Eu vou ficar aqui com ele mesmo sem entender, mesmo sem saber o que está acontecendo. E Jailda? Acho que tem alguma ideia da quantidade de tempo que Jó passou por essa situação. Quantidade de tempo, não. Mas provavelmente muito tempo. E a gente vai ver isso até o final da lição. Quando a gente lê a narrativa, a gente tem a impressão que essas coisas aconteceram muito rápidas, né? Mas não é bem assim como a gente vai ver um pouco mais adiante. Oi? Lepra era uma sentença de morte? Quase sempre sim. Ou pela doença em si ou pela situação que ela... Eu sei que estava vulnerável, né? Isso. Sem se alimentar, sem Isso. condições. A lepra, ela não era uma sentença de morte exatamente, porque até a própria lei previa casos em que a lepra podia ser curada. Você tinha que se mostrar ao sacerdote, depois de tantos dias tinha que se mostrar de novo, sua casa tinha que ser derrubada o reboco, fazer tudo de novo. Está lá em Levítico. Mas era uma sentença de quase morte, pela situação que você colocou. Não haviam antibióticos. Além da lepra, você tinha infecções oportunistas, né? E fora o quadro mental em que a pessoa ficava reduzido, isolado, dificuldade de se alimentar, alguém tinha que levar comida para essa pessoa. Então, por conta de tudo isso, a lepra era quase que uma sentença de morte na antiguidade. Né? Então a esposa de Jó também estava quase perdendo o esposo, literalmente. Exatamente, ela perdeu pelo menos no sentido moral, né? Aquele homem não era mais o Jó que ela conheceu, mas ela estava em vias de perder de fato o seu marido. Qualquer pessoa que visse Jó, dava 2 meses a Jó, né? Ah, Jó, vixe, aí não tem jeito não, manda ele para casa, não, para casa não, né? Manda ele para o lixão, porque não tem mais o que fazer, não tem tratamento, não tem médico, não tem mandinga, não tem oração, não tem nada, era um caso perdido. Então, Jó, ele responde à sua esposa, né, de forma exemplar. E é interessante, irmãos, que a narrativa vai nos dizer que Jó, ele mais uma vez ele passa no teste. Veja como encerra o versículo 10. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. É a mesma expressão que nós temos aqui no versículo 21. Aliás, no versículo 22 do capítulo 1. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E agora, no final do versículo 10, em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Comentarista teólogo católico, Bertrand Pisson, ele diz o seguinte: a violência desta provação, da provação de Jó, despojando-o, inclusive, de si mesmo. Veja agora, não é que ele só perdeu, entre aspas, perdeu os seus bens, seus servos e seus filhos. Agora Jó estava despojado de si mesmo. Lembra do que Satanás disse? Pele por pele. O que foi que Jó perdeu? A sua própria pele. Da planta do pé até o alto da cabeça, tumores malignos. E Pinson, ele diz o seguinte: a violência desta provação, despojando-o de si mesmo, não foi capaz de afastá-lo do seu Deus. Em sua carne podre, sentado no monte de cinzas, Jó permaneceu firme perante o Senhor. Mais uma vez, irmãs, o diabo foi derrotado. Lembra da segunda tese do diabo? Toca nele e ele blasfemará na tua face. E quando Jó mais uma vez abre a boca para responder à sua esposa, quando a gente imagina que agora sim Jó vai blasfemar, agora sim ele não aguenta, ele não suporta, o que é que Jó diz? Temos recebido o bem de Deus, também receberemos dele o mal. Veja, mais uma vez, Satanás ele é envergonhado. Sua tese, pela segunda vez, ela é posta por terra. E a gente poderia imaginar que a história de Jó poderia acabar nesse ponto, ou não? O livro de Jó não poderia acabar aí? Veja, 2 vezes a tese de Satanás foi comprovada falsa. 2 vezes Jó provou que é possível ao homem amar e servir a Deus independentemente de qualquer coisa. O livro de Jó poderia acabar nesse ponto. Mas aí, irmãs, a gente tem que lembrar que o livro de Jó não é simplesmente um livro sobre uma aposta entre Deus e o diabo. Veja, se o livro de Jó fosse sobre essa aposta, ele terminaria aí. 2 vezes o diabo foi provado errado. Mas, irmãs, o livro de Jó não é sobre uma aposta, não é sobre uma disputa entre Deus e o diabo. O livro de Jó por incrível que pareça, é um velório. Por incrível que pareça, é um velório. Oi? Provavelmente ele gostava bastante. Oi?
Não, muito. É. Aproveitando, irmãs, no meu velório eu não quero música nenhuma. Basta 4 pessoas que me carreguem, tá bom demais. Não precisa de música, não. Oi? Ah, tem carro, Então eu não preciso nem de 4 amigos mais agora, porque eu já tenho carro, tendo quem pague. Então, irmãs, voltando, né? O livro de Jó não é um livro sobre uma aposta entre Deus e o diabo, porque se fosse, o caso está encerrado. Satanás ele foi humilhado, a sua tese foi provada ridiculamente falsa. Mas, irmãos, o livro de Jó não é sobre essa aposta. O livro de Jó tinha muito mais coisas a nos ensinar. O próprio Jó tinha muita coisa ainda que aprender. O livro de Jó é sobre o sofrimento do justo, sobre o desespero do crente, sobre o sentimento de abandono por parte de Deus, sobre a questão da justiça divina, o mistério da providência, os limites da sabedoria humana. Como é que tudo isso seria ensinado a Jó e a nós se a história terminasse aqui? É por isso que Jó receberia uma segunda visita. E essa visita seria de quem? Dos seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e o terceiro deles, Zofar. Então percebam que é a chegada inesperada desses 3 amigos que vai fazer com que o livro de Jó não termine no capítulo 2, mas se estenda até o capítulo 42. A chegada dos amigos de Jó foi providencial para que Jó pudesse, depois de muito sofrimento adicional, aprender muitas coisas e para que nós também pudéssemos aprender muitas coisas ainda. O livro de Jó, irmãs, não é simplesmente uma história de superação, né, de força de vontade. Claro, Jó foi um homem que se superou, que tinha, obviamente, força de vontade, mas muita coisa ainda tinha que ser ensinada, e o que tornou, né, esse ensino viável foi a chegada inesperada desses homens. Né? Djailda mencionou a questão de quanto tempo, né, se deram, né, todos esses fatos. Veja, um indício de tempo que a gente pode presumir baseia-se no fato da chegada desses homens. Veja, voltando aqui ao texto, Jó, capítulo 2, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolá-lo. Veja, que referência de tempo a gente tira daqui? Obviamente, irmãs, as notícias na antiguidade demoravam semanas, às vezes meses, para circular. Esses homens, como nós veremos em lições posteriores, moravam muito longe. Eram 3 homens, cada um deles morava num lugar distante. Cada um deles recebeu de forma independente as notícias acerca de Jó. Depois disso, eles tiveram que se comunicar entre si, os 3, para combinar um dia e um local e um horário, para juntos chegarem até na cidade de Jó. Isso, presumivelmente, levou, no mínimo, alguns meses. Né? As notícias circulavam muito devagar na antiguidade. Você não mandava um zap para Zofar e dizia: olha, Zofar, lembra de Jó, né? Vou mandar uma foto aqui de Jó. O cara tirou a selfie com Jó e mandou para Zofar, né? Selfie não, porque ninguém chegava perto do homem, né? Então o cara tirou uma foto à distância, botou o zoom, né? Veja, não era assim. Pegou um voo, não voo, lombo do jumento, né? Lombo do camelo, do dromedário, sei lá o que se montava ali. Então, veja, respondendo à questão de Djailda, não é que Jó em um dia recebeu a notícia de toda a sua desgraça, no dia seguinte se viu doente e no terceiro dia seus amigos chegaram. Jó passou ali meses morando no lixão da terra de Uz. Tempo suficiente para que os seus amigos chegassem até lá. Irmãs, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a origem desses 3 homens e sobre a forma como eles entendiam o sofrimento de Jó, mas para encerrar a lição de hoje, eu queria apenas apontar algumas lições importantes acerca da verdadeira amizade em momentos de dor extrema. Né? Esses homens aqui, com justiça, né, vão ser acusados por mim e por vocês de cometerem vários erros. E de fato eles cometeram. Mas a primeira reação deles diante da situação de Jó foi nobre. A primeira reação deles diante da desgraça sobre a vida de Jó foi uma reação bastante digna, uma reação bastante louvável. Afinal de contas, o que esses homens fizeram? A primeira lição que eles nos ensinam é que os amigos, eles se importam. Veja aí o versículo 11. O versículo 11 diz o seguinte: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram de ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Aqueles 3 homens eram amigos de Jó há muito tempo, e cada um deles soube do que aconteceu.
E talvez um deles teve a ideia, rapaz, eu vou falar com fulano e com Beltrano, vamos se juntar e vamos todo mundo lá junto um dia fazer uma visita a Jó. E percebe, irmãs, que isso demonstra o fato de que eles se importaram. Eles podiam simplesmente tomar a notícia e dizer, puxa, né, que pena, Jó, cabra tão bom, gente boa, mas é assim mesmo, vou seguir minha vida, né? Eu vou orar por ele. Eles simplesmente podiam ter dito isso. Mas percebam que eles deram um passo além. Por quê? Porque amigos de verdade, eles se importam. Eles deixaram seus afazeres, deixaram suas propriedades, seus negócios, empreenderam uma viagem muito longa, se juntaram, né, resolveram marcar um ponto de encontro ali e juntos eles foram até onde Jó estava. O texto vai dizer, no final do verso 11, o objetivo deles, né, eles foram para quê? Para juntamente condoer-se e consolá-lo. Eles não estavam satisfeitos em sentir muito a distância, mas eles se importavam, né? Eles fizeram questão de ir até lá. Então, amigos, no momento de dor extrema, eles demonstram que se importam. A segunda coisa, a segunda lição que nós tiramos dos amigos de Jó, é que amigos demonstram simpatia. Veja aí versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, percebam que a doença desfigurou Jó. Aqueles homens tiveram dificuldade em perceber que aquele homem era Jó. Eu imagino ele chegando na cidade, batendo na casa de Jó. Cadê Jó? Ih, rapaz, vocês não souberam não. Não, a gente soube, mas a gente veio visitar. Ah, não, você está por fora. Não tem condição de Jó morar aqui. Olha, vai lá no lixão, certo? Vai lá no lixão, procura lá depois do monturo. Né? Você vai encontrar ele, provavelmente ele está por lá. Eu ouvi dizer que ele está lá. E aí os amigos saem da casa de Jó, pegam um caminho do lixão. De longe eles veem alguém ali sentado no monte de cinzas. E eles olham à distância e dá para perceber que é um humano, né? Parece uma pessoa. E à medida que eles vão se aproximando, eles percebem que era alguém que ainda conservava algumas feições do velho Jó. E o texto vai dizer que quando eles realmente constatam que aquilo ali é Jó, né? Veja a reação deles, versículo 12. Não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. Cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Na antiguidade, essa era a demonstração de luto. Você rasgar as vestes, jogar poeira para o ar, era um sinal de que você estava lamentando por um desastre assim, terrível. Por exemplo, a cidade foi queimada e todo mundo morreu dentro. Você rasgava sua roupa e jogava pó, né? A arca foi levada pelos filisteus. Você rasgava a sua roupa e jogava pó. A situação de Jó era tão grave que era semelhante a uma chacina, era semelhante a um genocídio, era semelhante à profanação do templo. Aqueles homens só puderam reagir de uma forma. Ergueram as vozes em choro, rasgaram o seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Isso, irmãs, é simpatia. A palavra simpatia, né, vem do grego sim e patos. Né? Sim significa junto, patos significa sofrer. Simpatia é você sofrer junto. Simpatia é você sofrer junto. Né? Para nós, hoje, simpatia se tornou sinônimo de quê? De carisma. Né? Fulano é simpático. Né? Fulano é gente boa. Você fala com ele, ele sorri, ele lhe trata bem, ele consegue se relacionar. Mas simpatia, no sentido original do termo, significa você sofrer junto. Você se identifica com aquela pessoa no seu sofrimento, a ponto de o sofrimento dela se tornar o seu. Por isso que eles choram em alta voz, como Jó chorou, eles rasgam a sua roupa, como Jó rasgou a dele, e eles lançam pó sobre a cabeça, como Jó também fez. Isso, irmã, se chama simpatia, é você sofrer junto. Por isso que Paulo nos ensinou, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A terceira lição, amigos não se afastam diante daquilo que é desagradável. Veja aí, versículo 13. Versículo 13 diz: sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Onde foi que eles se sentaram? Sentaram-se na terra com ele. Lembra que Jó estava numa doença que ninguém chegava nem perto? Por isso que ele foi morar no lixão. E o que foi que os amigos de Jó fizeram? Sentaram-se ali, ó, do lado dele. Ah, mas Jó está leproso. Não me importa. Ah, mas essa doença pode transmitir. Não quero saber. Se Jó está lá, eu estarei lá com ele. Não importa quão desagradável fosse o espetáculo. Lembre-se que Jó era uma massa humana que as pessoas não queriam olhar. Jó estava repugnante, asqueroso, desprezível, coberto de ferida, mau cheiro, bicheira. As pessoas se afastavam de Jó, mas os seus amigos, na verdade, eles se aproximaram, né? O amigo de verdade, ele não foge diante do desagradável. A situação é chata, a situação é complicada, é desagradável, mas amigos de verdade, eles não se afastam. E em último lugar,
Amigos demonstram compreensão e, por isso, falam pouco. Em alguns momentos, as palavras, elas mais atrapalham do que ajudam. Por isso que a primeira reação dos amigos de Jó foi essa. Veja aí o final do versículo 13. E nenhum lhe dizia palavra alguma. Veja, 7 dias e 7 noites. Aqueles homens fizeram uma jornada imensa. Quando finalmente encontraram Jó, a única reação que eles puderam ter foi: cada um do lado dele sentou naquele mesmo monte de cinza onde ele estava e ficaram calados. 7 dias e 7 noites, ninguém falou absolutamente nada. E o narrador vai dizer o porquê. Pois viam que a sua dor era muito grande. Naquele momento, muito provavelmente, qualquer coisa que qualquer um dos três dissesse não iria trazer qualquer alento, qualquer alívio a Jó. Mas a presença física deles ali do lado dele certamente transmitiu a ele um sentimento de companheirismo. Aquele homem que até então se via só, sem o seu patrimônio, sem os seus servos, sem os seus filhos, sem a sua esposa, estava desamparado, sem ninguém no mundo. E aí de repente ele vê chegar quem? Os seus 3 amigos. Eles demonstram compreensão e por isso falam pouco. Né? Em momentos extremos, irmãs, como esse de dor, de desolação, de perda, muitas vezes o silêncio é a melhor coisa que você pode oferecer ao seu amigo. Né? Chegue perto, dê um abraço, ofereça o ombro, fica ali um tempo do lado dele, mesmo que você não diga palavra nenhuma. Né? Algumas pessoas parecem que têm o dom, né, para esse tipo de situação. Eu conheço pessoas que têm o dom. Às vezes é uma pessoa simples, sem muita instrução, sem muito refinamento teológico, nunca estudou o livro de Jó talvez, mas é uma pessoa que no momento desse tem uma palavra boa. Né? Eu confesso que eu não sou desses. Eu não tenho o menor jeito com esse tipo de coisa. Eu sou desajeitado, eu fico totalmente deslocado. Mas o fato, irmãs, é que nós precisamos chegar junto, né, dos nossos irmãos e amigos, nem que seja para ficar sentado do lado do monte de cinzas com ele. Ah, mas eu não sei o que dizer. Não diga nada. Ah, mas eu não sou bom com as palavras. Então fique calado. Apenas vá, né? Apenas vá e permaneça lá com eles. Dificilmente eu menciono experiências particulares que eu tive, mas eu vivenciei algo parecido com isso. Né? Algumas semanas atrás a gente mencionou de púlpito a situação da menina Isadora, né, que se afogou na piscina e passou dias ali lutando contra o diagnóstico de morte cerebral. E eu conversando com Natália em casa, eu disse: rapaz, eu devia ir lá. Eu devia ir lá na casa de Alan, de Flávia. E você vê, né? Estão lá em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, São Paulo. E aí eu conversando com Natália e na dúvida, eu disse: quer saber de uma coisa? Eu vou. Na madrugada da segunda-feira eu peguei a passagem de avião mais barata que achei, que não era barata, era a menos cara, e fui embora. Saí na segunda-feira de tardezinha, cheguei lá na terça de madrugada, passei a tarde e a noite no velório. Quarta-feira de manhã cheguei. Quando eu cheguei aqui em São Bento, tinha hora que eu não sabia se eu estava na rodoviária de Campinas, se eu estava na rodoviária de Ribeirão Preto, que dia da semana era, se era São Bento, se era Ribeirão, se era Campinas. Veja, para mim foi um negócio, assim, enriquecedor, apesar, obviamente, de toda a tristeza da situação, mas eu consegui, de alguma forma, me colocar no lugar dos amigos de Jó. No bom sentido, eu espero. Porque, olhando depois em retrospectiva, parecia um negócio totalmente doido. Já pensou, você do nada comprou uma passagem para São Paulo, caro pra caramba, ir-se embora para lá no dia, com 2 dias depois voltar, deixei em casa a Natália com os meninos, a farmácia e tudo, mas eu senti que eu devia a ele, né, aquele casal, aquela família amiga, eu devia, né, a eles a presença física ali naquele lugar com eles. Né? E é interessante que depois ele mandou um áudio para mim dias depois, né, falando que de fato, quando ele me viu lá, né, relato dele, ele fala que sentiu alguma coisa que ele nunca tinha sentido na vida, porque ele não imaginava, né? E de fato até a mãe dele depois me agradeceu muito, quando ela entendeu que eu saí de Pernambuco para ir lá só para ficar um tempo lá com eles, ela me agradeceu, que eu fiquei constrangido, né? Sinceramente constrangido. Por quê? Porque para mim pareceu uma coisa meio que de obrigação. Eu me senti obrigado a fazer isso, e para eles foi uma coisa assim, de outro mundo, né? Eu até fiquei constrangido, né? Porque eu não imaginava que o fato de eu estar lá traria para aquela família, traria para aquelas pessoas um consolo, assim, que, segundo ele mesmo falou, era algo que ele jamais havia imaginado. Então, isso nos ensina, né, a necessidade de nós manifestarmos a nossa amizade, a nossa simpatia, quando as situações, de fato, exigirem. Irmãs, alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum comentário? Não? Semana que vem, nós vamos
passar para a próxima grande divisão do livro de Jó, nós vamos estudar todo o capítulo 3. Até aqui, as lições se arrastaram um pouco, porque o prólogo precisava ser esmiuçado. Daqui por diante, né, nós vamos estudar aí um capítulo por vez, 3, 4 capítulos de uma vez. Então, semana que vem, Jó, capítulo 3, leia o texto em casa antes, certo? Faça questão de ler o texto na manhã do domingo, na noite do sábado, para que a gente chegue aqui com alguma noção, né, melhor daquilo que vai ser tratado. Então, semana que vem, Jó, capítulo 3. Agradeço às irmãs aí a presença, que Deus nos abençoe a todos. Aí, eu terminei antes das crianças chegarem.